Este canal é para uso exclusivo das psicografias que a médium Sônia Lopes escreve. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Facebook. Na descrição do canal tem mais informações. No final do vídeo deixaremos o nosso telefone, caso queira saber mais sobre terapia espiritual. Obrigada! Pensei que eu era inocente. História ditada pelo Espírito de Aleixo. Psicografado em 2020. Quando encarnado, sempre fui observador. Minha mãe, uma mulher íntegra, sempre me ensinou o valor do caráter e do trabalho honesto. Ela dizia que eu precisava começar a trabalhar cedo. Então, com 12 anos, fui trabalhar em um armazém, onde aprendi muito. Vendia alimentos e limpava. Aprendi a fazer pães, doces, e os fazia muito bem. Aos 18 anos, já era um profissional em fazer pães e doces, o que sustentava meus irmãos e minha querida mãe, que sempre me ensinou o valor do trabalho. Aos 25 anos, me casei. Ela era linda. Mamãe sempre me ensinou a respeitar as pessoas, e eu respeitava. Montei meu próprio negócio, dei emprego aos meus irmãos e fui crescendo, empregando mais pessoas. Estava feliz. Tudo ia bem até o dia em que vi o meu irmão, a quem eu tanto amava e sempre cuidei desde pequeno, com a minha esposa. Quando me deparei com a cena, minhas vistas escureceram, senti-me tonto e desmaiei. Ao acordar, já estava sendo atendido em um hospital, mas a cena da traição não saía da minha mente. Estava desolado. Depois de sair do hospital, fui conversar com a mulher que eu mais admirava, minha mãe, que me aconselhou a ter calma, ser prudente e conversar com os dois. Marquei a conversa com minha esposa e meu irmão, mas era tarde. Ela estava grávida. Não podia fazer mais nada. Com calma, pedi a separação. A dor da minha alma era imensa. Quanto mais eu tentava entender o porquê, menos encontrava respostas. Eu estava bem na vida financeira, mas não era feliz no amor. Recebi todo o apoio da minha mãe, mas passei a odiar o meu irmão. Eu não aceitava a situação. Mamãe sempre dizia: perdoa, por mais que doa em ti. Não leve esse ódio com você. Meu filho, nada acontece por acaso. Mas eu não entendia, ou talvez não quisesse aceitar. Sentia que o ódio pesava sobre mim. Quando mamãe desencarnou, devido à idade avançada, tudo se tornou ainda mais difícil sem os conselhos dela. Com o tempo, soube que a criança nasceu e o ódio me dominou. Não conseguia mais viver sem pensar em vingança. Não aceitava a situação. Quantas vezes mamãe me ensinou o perdão, mas o orgulho falava mais alto. E como é fácil ser dominado pelo ódio. O ódio nos torna cruéis e fanáticos por vingança. Certo dia, já muito perturbado e após ingerir álcool, passei a seguir os passos do casal com o filho. Meu desejo era atropelá-los com o carro. Mas naquele momento ouvi a voz de mamãe. Desci do carro, respirei fundo e os observei de longe enquanto meu irmão, minha ex-esposa e a criança passeavam em um parque. Depois de um tempo, eles resolveram voltar para casa a pé, pois era bem perto de onde moravam. De repente, a criança não estava bem e precisou ser internada. Soube que ela precisava de uma transfusão de sangue. Meu irmão se desesperou, pois sabia que poderia perder a criança, que estava em estado grave. Mais uma vez, ouvi a voz da minha mãe: ajude o seu filho. Naquele momento, não entendi direito, mas obedeci. Fui até o hospital onde a criança estava. Quando vi o casal junto, meu irmão e minha ex-esposa, ela me olhou com os olhos lacrimejados, e meu irmão nem me deu chance de falar nada. Ele me deu um abraço tão forte, que senti como se ele estivesse me falando: me perdoe pelo que eu fiz. Eu hesitei e disse: do que a criança precisa? Então, fui doar sangue. Após tantos exames feitos, o médico chamou o pai da criança para conversar. Pediu para falar com o pai biológico. Meu irmão foi, mas descobriu que não era o pai da criança e ficou atormentado. Descobri que eu era o pai. Pensei: meu Deus, ele é meu filho. A alegria voltou para minha alma. Pensei em minha mãe, quando ela dizia: perdoe. O perdão muda tudo. Depois que a criança se recuperou, eu e meu irmão nos perdoamos. Mesmo ele estando com a mulher que eu amava, eu agora tinha um motivo para viver. Um dia, meu irmão me pediu para que eu voltasse com minha esposa, pois ele não se sentia bem. Ele me disse: sinto meu coração fraco, parece que minhas forças escapam do meu corpo. No dia seguinte a essa conversa,
Ele desencarnou, vítima de uma parada cardíaca. E assim, voltei a ter minha família. Passaram-se 5 anos, e eu estava tão feliz. Na correria do trabalho, ao levar Alexandre para a escola, acabei esquecendo um importante documento da empresa em casa e tive que voltar. Quando cheguei, ouvi música, vi bebidas. Meu Deus, o que será isso? Meu coração palpitou, sem querer acreditar no que vi. Quem era aquele homem que estava com minha esposa, de maneira tão íntima? Gritei, e ela se assustou, apavorada, sem saber como se explicar. Entrei em luta corporal com o homem, e não queria parar, até que fui silenciado por um golpe dado pela minha esposa. Quando despertei do golpe na cabeça, me sentia fraco. Não tinha ninguém em casa. Corri para o meu comércio e lá as pessoas choravam e falavam. Aleixo era um homem tão bom. Como pôde morrer em um assalto? Eu fiquei desesperado. Meu Deus, não é possível. Eu não quero morrer. Realmente morri pelas mãos da minha própria esposa, a quem eu já havia perdoado uma vez. Voltei para a casa onde morávamos. Não me conformava. Queria ficar perto do meu filho. Eu ainda era jovem. Por que ela fez isso comigo? Dia e noite, eu não saía do lado dela, a atormentava muito. Foi então que mamãe apareceu para mim com um semblante suave, parecendo até um anjo. Ela me abraçou e disse: Meu filho, você não é um injustiçado. Tudo o que você vivenciou até agora foi um aprendizado. Está na hora de deixar ela seguir a vida. Jamais. Respondi. Desta vez não tem perdão, e não adianta você me pedir. Meu querido, agora você é um espírito. O que pretende? Lembre-se do que você foi no passado. E assim foi por muito tempo. O espírito de mamãe vinha me ajudar a perdoar, até que um dia ela me revelou a verdade. Naquele dia, junto com ela, vieram outros espíritos iluminados e meu irmão. Todos tentavam me ajudar a entender que eu precisava deixar aquela casa, pois minha energia estava fazendo mal ao meu filho. Ele não dormia e estava depressivo. Meu irmão, que já havia desencarnado há anos, me dava bons conselhos e falava sobre uma nova vida espiritual, mas eu precisava perdoar para seguir um caminho de evolução. Então, o mentor de luz que acompanhava minha mãe em suas visitas me disse: Aleixo, a vingança só acrescenta débitos para as suas futuras encarnações. Lembre-se, vivemos inúmeras encarnações para o aperfeiçoamento do espírito. Você já viveu com sua esposa desta encarnação há 3 vidas passadas. Você ganhava muito dinheiro traficando pessoas e enganando mulheres. Este jovem que hoje foi seu filho, no passado, foi tirado de sua mãe e levado para outro país. Quantas dores você já causou? Com seu irmão não foi diferente. Ao ouvir tudo aquilo, as lágrimas vieram, e fui me lembrando dos meus erros do passado. O mentor falou: Sei que até aqui você agiu corretamente antes de desencarnar, com a ajuda de sua mentora, que reencarnou como sua mãe para ajudá-lo. Ouvindo isso, desabei em choro. Lembrei dela e de quanto ela já havia me ajudado nas colônias onde fiquei antes de reencarnar. Naquele momento, mamãe me abraçou e fui levado novamente para uma colônia espiritual. Assim são os ciclos das reencarnações, até que um dia nos tornemos espíritos evoluídos. Quero reparar o mal que já fiz, e para isso, vou precisar reencarnar. As reencarnações na Terra são o único meio de a vida nos ensinar por meio dos desafios. Muitas vezes, não queremos perdoar, mas já fomos perdoados tantas vezes. Não somos inocentes, somos todos aprendizes dos ensinamentos de Cristo. Psicografado pela escritora da espiritualidade Sônia Lopes. Se você gostou desta psicografia, não deixe de curtir para nos ajudar no crescimento do canal. E também, para que alcancemos mais pessoas que possam se interessar por este conteúdo. Gratidão!